a transição entre Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 2. Então, essa transição eu vejo na figura da menorá. Então, você vê aqueles 7 pontos, né, que dá aqui para você observar. 7 pontos. E aí você, quando olha para essa mensagem que Cristo fala sobre a menorá, então nós temos que mentalizar e ter isso em mente quando ele está falando da menorá. Então eu peguei aqui pontos aqui que ele vai falar sobre a figura da menorá. Nós vamos partir do princípio de João 15. Em João 15, ele vai falar assim, ó, primeira coisa que ele fala: eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Então ele está dizendo que os ramos é a igreja. Então ele vai falar de ramos. Presta atenção no que ele está falando. Aquele que não dá fruto, meu pai corta e coloca, né, outros no lugar. Ou seja, e aqueles que dão fruto, ele limpa para que dê muito mais frutos. Essa mesma expressão você vai ver o apóstolo Paulo usando para falar sobre ramos que foram retirados e ramos que foram enxertados. Ele vai falar sobre a oliveira brava. Isso está no Novo Testamento se referindo às 2 casas de Israel. Então você vai encontrar a figura, né, que ele vai falar ali daqueles que foram enxertados e daqueles que foram retirados. Então Cristo é poderoso para os reenxertar novamente. Está falando ali sobre os ramos. E Cristo usou essa expressão falando: eu sou a videira e aquele que está em mim, sem mim nada pode fazer, né? E esses pontos ele coloca ali. Quando você olha para a figura de Zacarias, Zacarias capítulo 4, a quinta visão de Zacarias, ele vai ver um candelabro de ouro. Está vendo 7 lâmpadas, 7 tubos. O profeta Zacarias está tendo essa visão ali. E aí ele pergunta o que tu vês? Ele: vejo uma menorá, vejo dois raminhos, uma à direita e outra à esquerda. Aí ele não sabe o que é aquilo. Quem são aqueles 2 raminhos? Ele vai dizer: são os 2 ungidos que estão diante do Senhor. Agora você olha aqui, ó, 2 ungidos, uma à direita e outra à esquerda, 2 raminhos para você segurar, 2 raminhos. Olha só, lembrando de ramos que Cristo tinha falado. Os ramos quem são? Ele apontou de novo para a igreja na figura, na mensagem aqui que ele tem para Zacarias. Então, quando você chega em Apocalipse capítulo 1, aí ele vai falar, escreve as 7 igrejas, não é isso? Só que quando você olha para as 7 igrejas, você vê a figura dos 7 candeeiros. E ele vai dizer assim: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Olha só, então ele não disse que tem um à direita e outro à esquerda. Então Cristo está dizendo que ele está no meio. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Esse ponto aqui liga, né, para o Filho do Homem, os 2 raminhos. E as 7 igrejas você vai ligar com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando você vai olhar para essas 7 igrejas, você vai perceber que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas estão de pé. O que é estar de pé? É aquelas que estão vigiando. Olha só, para você ver. Então, você vai aprendendo essas coisas aqui. Então, ele vai dizer: estar de pé é o quê? É estar vigiando. Ele diz: vigiem para que estejam de pé diante de mim. Vigiem, não durmam. O apóstolo Paulo vai dizer: não, irmãos, nós não estamos em trevas para sermos pegos de surpresa. Antes ele usa a figura: estar de pé é vigiar. Entendeu? Então, quem está de pé, está vigiando, não é pego de surpresa. Ele se apresenta para uma das igrejas como vindo como ladrão. Então, aqui você vê que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não vão ter repreensão, não é as 2 que estão de pé diante do Senhor. Esse mesmo texto você vai ver que vai ser usado, sabe por quem? Vai ser usado lá falando das 2 testemunhas. 2 testemunhas
ele vai dizer: darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem vestidas de pano de saco por 1260 dias. São estas duas oliveiras. Olha só, não apontou para o livro de Zacarias, para os dois raminhos? Apontou para o livro de Zacarias, apontou para os dois raminhos. São estas duas oliveiras que estão de pé diante do Senhor da terra. Ele vai usar essa expressão em Apocalipse 11. Aí você vai olhar e vai ver que quem está de pé é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então era essa mensagem que eu queria trazer para você entre a transição do capítulo 1, que já está aí no canal, e do capítulo 2, para a gente entender. Outra coisa que eu ia esquecendo aqui para você. Quando ele fala da menorá, desses dois ungidos ali no livro de Zacarias, você vai ver que ele está se referindo aos dois pães da festa de Pentecostes. Não tem a festa de Pentecostes? Na festa de Pentecostes, no último dia, eles traziam uma oferta. Dessa oferta eram feitos dois pães ungidos. Isso eram as primícias. É por isso que a partir do verso 11 você vai ver falar sobre as primícias de Jacó, que não tem nada a ver com dois homens literais, mas aponta para o ministério de Moisés e Elias. Esse é a transição entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Assiste o capítulo 2 aí, que já vai estar no canal aí para você assistir aí. E até o próximo estudo. Deixa teu like e compartilha o vídeo. Então, em nome de Jesus, até o próximo vídeo.